Olá, pessoas. Então, para a última parte da nossa sequência de vídeo, esse vídeo deve ser mais curtinho, só porque eu falei isso, eu vou gastar 2 horas, mentira. Mas para a gente finalizar um pouco das ideias que a gente discutiu, tanto no vídeo um quanto na parte um quanto na parte 2, tá bom? Então, olha só. Cadê? Obrigado. Como eu estava falando, a gente tem o problema do viés cognitivo, a gente tem o problema dos irmãos metralha ali, o p-hacking, o harking, o cherry picking. E, como eu falei, é muito comum quando os dados não dão suporte para a hipótese, da gente começar na discussão a criticar o próprio trabalho. Então, os dados indicam isso, mas a série temporal é curta. Os dados indicam isso, mas um dado fisiológico seria melhor. Vira e mexe aparece esse tipo de coisa na discussão. E eu já adianto, não faz isso, pelo amor de Deus, porque fazer isso é criticar o seu próprio trabalho. Ué, Paulo, mas todo trabalho tem falha. Tem. Todo trabalho tem falha. Todo autor reconhece isso. Todo leitor experiente reconhece isso. E o que a gente faz na discussão é discutir, normalmente, interpretar o resultado dentro do que dá para interpretar. Então, normalmente apesar de ter essa restrição, esse resultado ainda me permite chegar nessa conclusão A, B e C. A discussão ela é para você ir para uma interpretação do que você acha do que está acontecendo. E não para ficar criticando o próprio trabalho. Então, isso é uma coisa super importante. E mais importante que isso, é essa frase aqui. Se os dados não suportam sua hipótese, você rejeita essa demônia dessa hipótese, tudo bem? Não fica forçando a barra para dizer que apesar do seu resultado, a hipótese ainda pode ser verdadeira. Porque aí não faz sentido você nem ter feito o trabalho, tá? E principalmente porque resultados não significativos geram avanço científico. E aí vocês vão ver gente que não sei quão experiente vocês estão com a submissão de trabalho, mas gente que já trabalha há mais tempo vai te dizer que tem mais facilidade de ter trabalho com resultado significativo aceito. Isso explica um pouco do cherry picking, do p-hacking e do harking, tá bom? Mas parte disso acontece. Mas parte disso é porque na hora de fazer a discussão, quando você tem um resultado não significativo, ao invés de discutir o que é legal de não ser significativo, se discute esses problemas que eu já mencionei. Então lembra que resultados não significativos, eles geram avanços científicos, eles permitem fazer discussões super interessantes. Então foca na parte interessante disso, foca no estou excluindo uma possibilidade e excluir essa possibilidade me permite entender coisas, tá bom? Então, exemplo que eu acho que ajuda horrores nessa hora. Olha só, tem esse trabalhinho aqui que foi publicado lá em 2009, numa revista chamada Amphibia Reptilia, tá? Que eles estavam interessados em estudar a evolução de característica sexual secundária de macho. E eles trabalham com essa espécie de sapo, que é a rã narvalis, que os machos eles têm essa coloração azul, tá bom? E basicamente a hipótese central do trabalho era de que machos mais azuis eles teriam maior reserva de esperma, eles teriam maior quantidade de esperma e eles poderiam então fertilizar mais fêmeas ou aumentar a chance de fertilizar mais ovos de uma mesma fêmea, tá bom? Então a hipótese original deles era de que machos mais azuis teriam então mais esperma, uma reserva de esperma. Foram lá, coletaram os macheios, estagiário coletou, porque o pesquisador não é obrigado, mediu a azulância do bicho, mediu a quantidade de esperma, de reserva de esperma, e não encontrou nada. Tudo bem? Então, teve esse trabalho, saiu aí, é uma revista que tem uma circulação um pouco menor, tá, gente? E parte disso é porque a discussão não foi muito para lugar nenhum. Assim, não encontrou, e que triste, só faltou chorar com a garrafa de cachaça do lado. E aí, o que acontece? Esse trabalho que eu mostrei, ele foi usado como parte desse outro trabalho aqui, que saiu em 2013. Então, em 2013, isso é uma revista muito importante na área, chama Biological Review. Ela tem uma circulação super alta. E esse grupo de autores aqui, eles fizeram uma revisão. Então, eles fizeram uma meta-análise, na realidade, mas enfim, uma revisão, se perguntando, então, se caracteres sexuais secundários dos machos de fato sinalizam a qualidade do ejaculado, tá? E a hipótese deles, como dá para ver, eles transformaram a hipótese em uma pergunta, mas a hipótese principal desse trabalho é de características sexuais secundárias mais exageradas dos machos. Quanto mais exagerado, maior seria a indicação da qualidade do ejaculado dele. Eles trabalharam com várias métricas de ejaculado, quantidade de esperma,
presença de componente, químico, enfim, tem várias medidas diferentes que se pode fazer. Foram lá, compilaram um monte de trabalho. E um dos trabalhos que entrou como réplica nessa revisão foi o trabalhinho do sapinho azul que eu mostrei para vocês. E depois de compilar vários trabalhos, o que eles encontraram? Desculpa, que era a hipótese? Nada. Tudo bem? Então, eles também, assim como o trabalho anterior, eles não discutiram, eles não encontraram nada. Só que lá na discussão teve uma parte tentar dizer que a hipótese ainda era verdadeira, que a gente ignora. Mas teve uma parte super bacana que eles falaram o seguinte, olha, uma vez que a gente fez uma meta-análise, a gente pode dizer, então, que existe uma baixa probabilidade de existir uma demanda conflitante, um trade-off geral entre investimento pré e pós-copulatório. Por que isso é importante? Porque até esse momento de 2013, o paradigma sendo discutido na área, na literatura, era de que machos que investem muito em características pré-copulatórias, que são as características sexuais secundárias, eles não deveriam ser capazes de investir muito em investimento pós-copulatório. Então, por exemplo, o esperma talvez não fosse de grande qualidade. Isso era meio que uma ideia aceita na área. E eles viram por essa meta-análise que isso não é verdade. Como eles não encontraram relação nenhuma, então tinha macho que tinha característica sexual secundária super exagerada e tinha alto investimento, tinha espécie que tinha super exagerada e não tinha investimento equivalente, e tinha espécie que a relação é negativa, mas basicamente não é um padrão geral. Então a gente conseguiu, a gente não porque eu não estava no trabalho, mas enfim, eles conseguiram excluir uma probabilidade que era muito aceita na época. E mais legal que isso, uma vez que eles encontraram que característica sexual secundária não estava associada à qualidade do ejaculado, eles foram capazes de sugerir, então, que talvez o viés de paternidade que normalmente se encontra, e o que é esse viés? Machos com características mais desenvolvidas tendem a ter mais filhotes, eles tendem a fertilizar uma quantidade maior da prole da fêmea, mas não é porque eles têm um ejaculado maior. Então, uma possibilidade sugerida aqui é que talvez esse viés de paternidade que é conhecido seja determinado pelas fêmeas, por uma escolha crítica das fêmeas e nada a ver com o quanto o macho está sinalizando, o que é muito legal. E é um avanço, tudo bem? Então lembra disso, encontrar resultado não significativo, se você souber explorar esse negócio, você consegue gerar avanços bem bacanas. E aí, uma outra pergunta que é bem relacionada, quando a gente pensa agora em estudo de caso, é isso aqui. Se o avanço científico de um trabalho, pensando, por exemplo, só naquele sapinho azul, eles não podiam fazer a generalização que os caras fizeram da baixa probabilidade de demanda conflitante. De fato, eles não podiam. Mas eles poderiam discutir esse tipo de situação para aquela espécie, por exemplo. E aí vem essa pergunta, né? Será que o avanço científico ele vai ser restrito ao modelo que eu estou estudando no meu trabalho? E aí, diferente da resposta da pergunta de onde se eu devo fazer minha hipótese de trabalho, a resposta para essa daqui é não. Não, não. Você não vai restringir o avanço científico da sua discussão ao seu modelo de caso, ao seu modelo de estudo. Óbvio que você vai discutir ele. Óbvio que vai ser muita coisa voltada para o seu organismo. Mas você não precisa fazer ela inteira voltada para ele. Por quê, Paulo Henrique? Porque a gente tem um negócio chamado teoria. Tá bom? Então, quando você vai fazer um trabalho, isso afeta a sua introdução, você normalmente vai se basear em um contexto teórico, ou uma teoria, ou um grupo de teorias. Então, teoria, o que ela é? Ela é uma estrutura, um sistema de conceitos e proposições. Então, é um monte de mecanismo, resumindo, que vai fornecer explicação causal. Então, é como se fosse um monte de hipóteses que elas vão ser vinculadas umas às outras, que traz, então, uma complexidade maior e que tenta explicar o fenômeno dentro de um domínio aí específico. O que é esse domínio? São todas aquelas espécies ou grupos de espécies para os quais você pode usar aquela teoria para tentar explicar alguma coisa. Tá bom? Eu gosto muito da função da teoria, eu acho melhor que a definição dela. A função da teoria é fornecer um conjunto de ligações que vão vincular as observações que você tem com modelos de menor nível, com mecanismos ali que vão ser gerais para algum grupo de espécies ou mesmo com teorias mais gerais. Então a teoria ela dá liga para o seu trabalho, ela mostra que ela te ajuda a entender como o resultado do seu trabalho no sapinho azul é capaz de ajudar a explicar o mesmo tipo de processo numa libélula que tem a asa vermelha, ou numa espécie de mamífero que o macho tem o chifre super desenvolvido. Então, essa é a teoria. E isso é a função dela, é pegar esses mecanismos que têm as variáveis teóricas, por isso é importante ter isso na hipótese também,
para conseguir permitir que você consiga transitar entre modelos diferentes, o que torna a ciência um negócio lenda de Deus, porque fica generalizado, tá bom? Então, olha só, se eu pudesse desenhar uma teoria, eu diria que teoria vai ser, então, esse bolão aí, que dentro dela vai ter um monte de processo. Então, por exemplo, vai ter um processo A, que tem uma relação super íntima com o processo C. Vai ter um processo E que já não está tão ligado com A, mas ele tem ali, ele conecta a C. Então, eu consigo chegar de A até E passando por C, por exemplo. Vai ter alguns processos menos relacionados, mas que lidam dentro ali da teoria. Tem processos que vão tangenciar a teoria e vão estar vinculadas com outras teorias maiores, tudo bem? E eu ainda posso ter processo dentro de processo. Então, tudo isso aqui, eu estou pensando em processo, estou pensando em mecanismo, que tenta explicar coisas, para os quais eu vou fazendo meus estudos de caso, espécie a espécie, grupo a grupo, para ajudar a entender até que ponto essa teoria explica ou não. Porque às vezes eu encontro evidência que me ajuda a quebrar alguns processos aí e remodelar minha teoria, tá bom? Uma coisa bacana é que a teoria normalmente ela é um grupo então de hipóteses que foi testada várias vezes e recebeu muito suporte. É uma coisa que não foi tão frequentemente refutada pelos dados. E aí, por exemplo, lembra que eu tinha, quando eu mostrei meu exemplo ali, eu tinha aqui o mesmo fato dos colêmbolas, a pergunta do porquê que eles fazem isso, e eu botei, olha, minha hipótese são que machos estão sinalizando sua condição para aumentar a chance de acasalamento. Mas de onde que eu tirei isso, né? Tem um lugar. Isso está vinculado a um grupo maior. Então, só para vocês entenderem, isso saiu da teoria de seleção sexual. Então, teoria de seleção sexual, ela tem um monte de processo, um monte de mecanismo lá dentro, que sempre tem esse objetivo aí, que é explicar a evolução de características que aumentam a chance de um indivíduo encontrar, adquirir e ou selecionar parceiros reprodutivos. Ela, obviamente, tem um domínio. Ela procura explicar, então, a evolução dessas características aí para encontrar, adquirir ou selecionar para espécies que têm reprodução sexuada. Espécies com reprodução assexuada não entram, a teoria não é voltada para elas. Só que dentro de seleção sexual tem um processo menor que é associado à escolha de parceiros. E esse mecanismo de escolha de parceiros, ele prevê que os indivíduos de um sexo são capazes de escolher parceiros que forneçam maiores benefícios para eles, pode ser um benefício direto ou indireto, eles vão ter um aumento do sucesso reprodutivo. Isso está lá também, é um processo já estudado, várias outras espécies já demonstrado para essas outras espécies. E dentro de escolha de parceiros, tem um mecanismo um pouquinho menor que é associado à evolução de pistas de qualidade e que prevê que fêmeas, ela se baseia num pressuposto de que fêmeas tendem a ser mais seletivas que os machos na maioria das espécies e que o fato da fêmea ser mais seletiva favorece a evolução de características ou de pistas dos machos que indiquem sua qualidade reprodutiva para a fêmea. Então, quando eu fui lá na teoria de seleção sexual e pincelei esse processo pequeno aqui, que estava dentro desse, que estava dentro dessa, eu montei a hipótese de sinalização de qualidade. Tudo bem? E aí, quando eu monto a minha introdução, isso obviamente aparece. Então, lá na hora de escrever a introdução, eu começo pelo contexto teórico. Dependendo da introdução, eu vou começar lá em seleção sexual. Dependendo da introdução, eu fecho um pouquinho e começo em escolha de parceiros. Mas eu mostro no início da introdução qual que é o contexto teórico mais geral do meu trabalho e o que eu fui tirando específico de dentro desse contexto para dar suporte para a minha hipótese. Então, toda essa relação teoria, hipótese, previsão, teoria, fato, pergunta, hipótese, previsão, ela aparece na introdução do seu texto. E a introdução ela tem essa função, mostrar qual que é a conexão teórica do seu trabalho, para que, por exemplo, uma pessoa que não trabalha com o mesmo sistema, com o mesmo modelo que você, mas trabalha com o mesmo processo, possa se interessar pelo seu trabalho, possa ler, possa usar ele como uma referência para o trabalho dela. Isso é a coisa linda de Deus. Beleza, pessoas? Mas acho que era isso. Não. Botei como entra numa introdução. Então, é o que eu acabei de falar. Eu vou pegar a definição do Wilson de teoria, de ciência, perdão. Ciência é uma abordagem sistemática, organizada, que compila conhecimento sobre o mundo e condensa isso em leis e princípios testáveis, tá bom? Então, lembra que teoria ela vai ser uma coisa geral. E aí, essa estrutura que eu falei para vocês de compilar as coisas, então, cadê? Imagina que aqui é minha teoria de seleção sexual. Ela é esse bolão grandão aqui. E eu tenho vários processos ali. Na hora de montar a minha hipótese, eu não vou usar todos necessariamente. Então, eu posso, por exemplo, pegar a minha introdução e deixar aquele início dela ali todo focado em 3 processos aqui que vão ser vinculados à hipótese. Então, eu começo com eles. Eu mostro o vínculo com esses processos dentro dessa teoria.
E a pessoa entende que isso, então, é generalizável para outros grupos. Lindo de Deus, gente, lindo de Deus. Foca nesse negócio, que o negócio é massa. E tudo isso a gente vai, então, vocês vão ver mais disso, a gente espelha isso na estrutura do texto. Eu já dei vários spoilers para vocês de como é que isso é feito. Mas a gente vai ter aulas específicas para isso. Não é comigo, mas vai rolar. Beleza? Então é isso aí, pessoas. Tá bom por hoje, né? Thank you.